Boa noite a todos. Para nós é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, para nesses instantes, digitalmente irmanados, possamos tecer alguns comentários a respeito do estudo da noite de hoje. Hoje é dia 2 de setembro de 2020 e nós vamos falar a respeito das famílias espirituais, das famílias físicas e o desafio que as famílias enfrentam frente ao nosso processo de isolamento social. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar a todos, deixar os seus comentários na parte de baixo desse vídeo. Fale de onde você está nos assistindo, para que a gente possa chegar até vocês, trazer temas que sempre são voltados ao processo da doutrina espírita, processo da construção desse novo ser, frente a esses desafios que a gente está enfrentando hoje. E além disso, por favor, deixe ali o seu comentário conosco, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, porque deixe o seu joinha lá na nossa página do Facebook, porque assim você nos auxilia a promover, a divulgar a doutrina espírita para todas as pessoas que precisam de Jesus. E hoje em dia, sabendo, precisamos muito, todos nós, necessitados disso. Para a gente poder começar a falar do tema dessa noite, a gente vai buscar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que fala do honrai o pai e a vossa mãe, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, no seu parágrafo 3, que diz o seguinte: há, pois, duas espécimes de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, famílias espirituais, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, famílias físicas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Para a gente poder começar, é importante a gente analisar duas coisas. Primeiro, que não existem famílias que são só físicas ou só espirituais. Toda família é um conjunto dessas características, E segundo, e talvez o mais importante da noite, eu não estou fazendo esses comentários com base na sua família, Nós vamos ter essa sensação a noite toda. Parece que o Marcelo, que sou eu, fez um estudo da sua família para falar. Eu não fiz isso, fiquem tranquilos. É porque o tema é muito propício, Eu muitas vezes vou usar exemplos da minha família, exemplos do meu dia a dia. E são exemplos que cabem para todos nós, por isso fica essa sensação. Mas para a gente começar, então vamos lembrar. Famílias espirituais. As famílias espirituais, elas se irmanam naquilo que nós chamamos de plano espiritual, através e de acordo com as suas afinidades. E o que são as afinidades? As afinidades são a forma com que elas se relacionam e os interesses mútuos. E para a gente poder crescer um pouco esse conceito, eu preciso de entender também o fato da comunidade espiritual. Quando eu falo de comunidade espiritual, as comunidades espirituais, elas também se aglomeram, se ajuntam, estão reunidas de acordo com as suas interações, de acordo com as suas intenções, de acordo com as coisas que você gosta e que você não gosta. Então, é muito importante, porque hoje, no nosso processo social, nós somos convidados não apenas a saber. Saber a gente já sabe, nós já estudamos a doutrina há muito tempo, mas nós precisamos começar a sentir. Então eu preciso fazer esse processo do sentir dentro de mim. E aí, como eu vou sentir essa questão espiritual? O que são essas comunidades espirituais dentro daquilo que eu espero?
é importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Gente, pensem o que é você viver numa colônia espiritual, comunidade espiritual, vila espiritual, posto de serviço, aonde você tem milhares de pessoas que gostam de fazer aquilo que você gosta de fazer. Isso não significa que lá nas colônias espirituais existem as colônias espirituais agrícolas, vai ter só agricultores trabalhando. Tem colônias espirituais que trabalham só com pedagogia, não vai ter só professores lá, mas que a inclinação dessas sociedades espirituais, elas são de acordo com a afinidade que cada um traz. Imagine o que é você viver numa sociedade em que as pessoas gostam de fazer aquilo que você gosta de fazer. Que as pessoas entendem que aquilo que você tem dificuldade, elas também têm dificuldade. Que elas entendem a sua dor e te respeitam por isso. Não é maravilhoso participar? Imaginem só qual é a sensação de pertencer que o espírito sente quando ele está inserido numa sociedade, colônia espiritual, cidade espiritual, grupo espiritual, em que ele é peça importante. E como ele é peça importante desse grupo, quanto mais ele faz aquilo que ele gosta, ele faz melhor e ele se torna cada vez mais importante. Isso cria um ciclo virtuoso rumo à evolução espiritual. E a família? As famílias espirituais, então, nós vamos trocar o nome afinidade por amor. São dezenas de pessoas. Imagina o que é quem tem a mãe próxima, aquela mãe que a gente ama, aquela mãe que a gente tem um carinho, quem tem o pai. Imagina você ter uma família com 5 mães, 6 pais, dezenas de irmãos, pessoas que te amam, que sabem as qualidades que você tem e que respeitam os defeitos que você precisa corrigir. Isso não é maravilhoso? Essa é a família espiritual. Quando a gente está aqui na Terra, trabalhando no dia a dia, e às vezes a gente sente saudade de uma coisa que a gente não sabe explicar o que é saudade de pertencer a esse grupo. Essa é a família espiritual. E essas famílias espirituais também trabalham juntos, se ajudam, se auxiliam, abraçam, riem juntos, choram juntos. Todos reunidos dentro do ideal da evolução. E olha que coisa interessante. A partir do momento que eu tenho a parte de evolução das comunidades espirituais e a parte da evolução das famílias espirituais, isso me leva a pensar. Por quê? Porque eu, como indivíduo, também preciso fazer o meu processo de crescimento, meu processo de evolução. Mas e aí? Como que eu faço? Eu encontro entraves, dificuldades espirituais para evoluir. Como que eu quero evoluir se quando eu olho para uma criança feliz, eu lembro daquela criança que eu não deixei nascer? Como que eu vou ser feliz olhando para um senhor idoso se toda vez que eu olho para o idoso, eu lembro do pai que eu deixei morrer no asilo abandonado? Como que eu quero ser feliz olhando uma jovem moça se toda vez que eu olho para uma jovem moça, eu lembro da moça que eu destruí os sonhos dela? Como que eu olho para um jovem rapaz se toda vez que eu olho para um jovem rapaz, eu lembro do rapaz ao qual eu tirei o noivado dele, enganando a jovem moça? Então, as minhas culpas, os meus erros, os meus defeitos, as escolhas que eu fiz na existência passada ou nas existências passadas, elas vão me frear. E a minha família espiritual vai estar do meu lado.
A família espiritual vai estar lá para me ajudar, para me amparar. Às vezes, olha que coisa interessante, a gente demora muitos anos se adaptando no processo espiritual. Por quê? Porque eu preciso me organizar, porque lá no plano espiritual eu não posso falar uma coisa e pensar outra. Lá eu penso e é já aquilo que eu manifesto. Então eu preciso fazer um processo de educação da alma, do meu pensamento, para o meu pensamento não ficar aquela efervescência que muitos espíritos, quando vêm falar das informações da mensagem de psicografia, fala a respeito dos papagaios espirituais, que não falam de pensar o tempo todo. E como nós todos somos papagaios espirituais, porque a gente tem uma dificuldade danada de fazer silêncio espiritual. Para a gente parar de pensar é uma dificuldade. E aí no plano espiritual a gente emana. Por isso que as famílias espirituais e as comunidades espirituais, elas são por afinidade. Porque de acordo com aquilo que eu penso, eu estou dentro das afinidades. E assim, eu quero evoluir. Por que eu quero evoluir? Eu quero evoluir porque eu quero estar com aquela comunidade que me aceita. Já pensou? Comunidade dos músicos. Todo mundo é músico, estuda, faz, ama, né? Se esforça e cada vez melhor. Eu quero participar da comunidade dos músicos. Mas a comunidade dos músicos, como uma comum unidade, ela também evolui. E se eu não evoluir? Se eu não evoluir, vai chegar um ponto em que eu não vou poder fazer parte dessa comunidade, porque eles vão estar num outro patamar. Mas por que eu não vou conseguir evoluir? Porque eu tenho os meus defeitos me travando, eu tenho as minhas culpas me trazendo para baixo, eu tenho os meus medos me tolhindo as oportunidades, cortando as oportunidades dentro da minha existência. Mas eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu quero continuar fazendo parte dessa família espiritual. O que eu tenho que fazer? Reencarnar. Nascer de novo. Onde? Uma família física. E quem que eu vou trazer para essa família física? Eu vou trazer o pai que eu deixei sozinho. Eu vou trazer a esposa, como esposa, aquela mulher que eu abandonei na última existência. E vou trazer os afins também, mas eu vou trazer aqueles aos quais eu devo, aos quais eu tenho compromissos muito sérios e que eu preciso de amenizar, harmonizar, trazer paz. E esse é o grande desafio da família física. Vejam bem, aí entra um outro conceito para a gente pensar. A questão da consciência espiritual. Por quê? Porque quando o ser está lá no plano espiritual, planejando a sua reencarnação, ele tem todas as oportunidades, ele analisa, ele pede perdão, ele vai lá, naquela mãe, aquele pai, pede perdão pelo que fez, né? E aí, planeja novamente. Vai aquela moça, vai aquele rapaz, pede perdão. Então quem vai ser a sua esposa? Sua esposa vai ser aquela noiva que ficou te esperando e que você disse não para ela. Quem vai ser a sua esposa hoje? Aquela amante que você abandonou a esposa para ficar com ela, né? Quem vai ser a sua filha? A esposa que você abandonou. E aí você vai ver, construir, criar sua filha, deixar ela pronta para que ela possa desposar uma outra pessoa. E a maior parte dos pais encarnados na Terra tem dificuldades de muitos ciúmes com a filha, justamente porque ele sabe lá no seu interior que essa filha ela tem que ser entregue, dada, doada, né? Não como uma propriedade, não como um ser, mas que você cuida, você ama, você educa e você liberta ela para a vida e ela vai ter uma vida melhor com uma pessoa melhor. Às vezes não. Mas o processo do libertar-se dos erros. Lá atrás, você destruiu a vida da pessoa. Hoje, você tem o compromisso de reconstruir a vida. Família física é o compromisso que eu assumo para que
tire, harmonize os entraves espirituais que não me permitem evoluir. Por que eu quero evoluir? Para voltar para aquele grupo maravilhoso. E eu gostaria aqui de fazer um parêntese e contar uma história rapidinha a respeito de uma pessoa que com o tempo eu aprendi a admirar e a gostar muito dele. Eu tive, na minha história pessoal, um tio que ele sempre foi, eu vou falar caminhoneiro, mas ele era motorista. E o tio Luiz, ele era um motorista que quando começou, ele acordava às 3 da manhã. 3 horas da manhã. Ele acordava, às vezes ele pegava perua, às vezes ele pegava um caminhãozinho Mercedes e ele ia fazer as entregas dele, né? Quando não, saía aqui por Altinópolis, Cajuru, até Mococa, de Mococa ele ia até Poços de Caldas e para lá, sul de Minas. E o tio Luiz, ele tinha uma característica muito interessante. Nessa época que ele viajava, ele era feliz, ele ria, ele brincava, ele fazia piada, ele era o centro das atenções. Não gostava muito de atenção, não. Aí passou um tempo, o tio Luiz, lamentavelmente naquela época, ele perdeu o emprego de motorista. E ele fez o concurso, que é uma coisa que às vezes a gente não chama muita atenção, né? Mas o tio Luiz, ele conseguiu passar no concurso da prefeitura. No concurso da prefeitura, ele foi ser motorista, ele trabalhava com as peruas, ele chegou até, né, galgando seu esforço, seu profissionalismo, ele chegou até a ser o motorista do prefeito. E, como motorista do prefeito, ele tinha um carro de boa qualidade. Ele tinha o tanque cheio do carro, o carro ficava na casa dele, porque se o prefeito precisasse, o prefeito chamava ele e ele tinha que levar o prefeito para Brasília, para São Paulo, né? Então ele sempre andava arrumado, alinhado, porque afinal de contas ele era motorista do prefeito. Mas ele não era feliz. E uma vez, sem dar muita atenção no que ele estava falando, ele olhou para mim e falou assim: Marcelinho, que na época eu era criança, eu gosto mesmo de viajar. E pensando essa semana no tio Luiz, que hoje já está no plano espiritual, eu lembrei que quando ele viajava, com aquele uniforme simples, acordando às 3 horas da manhã para ir viajar, né, com a perua cheia de produtos, com o caminhãozinho cheio de produtos, o caminhão andava devagar, a perua andava devagar, mas ele adorava, ele era feliz, porque ele, como motorista, adorava a estrada. E quando ele estava viajando dentro da prefeitura, ele estava sempre dentro da cidade, sempre naquele lugar, que era o mesmo lugar, e ele não era muito feliz. Então daí a gente tem ideia do que é você fazer aquilo que você gosta. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas nas comunidades espirituais então só tem engenheiro, arquiteto, médico, né? Comunidade espiritual dos médicos, dos engenheiros, dos arquitetos. Não. No plano espiritual existem comunidades de tudo. E é importante quando a gente pensa no gostar, de fazer aquilo que a gente gosta, é importante porque quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem e aquilo constrói e aquilo muda a vida das pessoas. Tá bom. Então, o que tem a ver essa família física de hoje com a situação que a gente vive de pandemia, que nos obrigou a um isolamento social dentro de casa? Já paramos para pensar o que foi que a espiritualidade fez? Quais são as mudanças que isso nos promove como ser, como indivíduos? Qual foi a lente de aumento que a espiritualidade colocou dentro das nossas relações de família física para a gente pensar sobre as coisas que me machucam, coisas que me maltratam e os meus compromissos? Sabe por quê, gente? Porque para nós fica muito fácil, de repente, eu falar assim, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, que são duas coisas que são assustadoras. Quando eu começo a pensar que eu estou cansado demais, eu estou fazendo demais, eu estou me esforçando demais, e quando eu começo a achar que eu tenho direito de... 2 pontos. Eu acho que eu tenho direito a ser feliz, eu acho que eu tenho direito de abrir mão, eu acho que eu já fiz muito, eu acho.
E aí volta aquela questão que a gente estava falando há 10 minutos atrás, né? Como está a minha consciência de espírito? Tomem cuidado. A consciência de espírito, ela é entorpecida pela materialidade. A materialidade entorpece a consciência de espírito. Então, se eu começo a achar que eu tenho direito de descansar, se eu começo a achar que eu tenho direito de passear, se eu começo a achar que a minha família tem tudo o que eles precisam, eles não precisam mais de mim, eu começo a esquecer do meu compromisso espiritual e começo a pensar só na materialidade. E aí a minha consciência de espírito vai baixando, eu vou baixando de vibração e começo aqui a pensar só nas coisas que eu tenho. E aí eu começo a achar que eu tenho direito, eu começo a achar que eu tenho muito dinheiro, eu começo a achar que a minha família tem uma condição física, eu começo a achar que a minha família tem bens, eu começo a achar que a minha família está bem do jeito que está mesmo, eu começo a achar que a minha família não faz mais que obrigação, eu começo a achar que a minha família está ali fazendo o que precisa ser feito, que só eu me esforço, que só eu estou fazendo um esforço danado, né? Eu começo a achar. Então aí entra muito o orai e vigiai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O orai e vigiai é aquele que faz assim, ó, você está realmente pensando nisso para justificar suas ações? Ou você está realmente fazendo uma reflexão? Quer dizer, esse eu acho que eu tenho direito, eu acho que eu posso, eu acho, está fazendo o quê para o bem do seu compromisso? Porque compromisso assumido na reencarnação é para a vida toda. E esse é o grande desafio da família física. Manter o compromisso assumido para toda a existência. Porque é depois da existência, depois que eu estiver harmonizado com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, com as minhas atitudes do passado, que eu vou começar a construir coisas novas. É depois que eu harmonizar com as dores do passado que eu vou descobrir o amor. É depois que eu harmonizar com os ódios do passado é que eu vou conseguir fazer com que aquelas pessoas superem os defeitos dela. Porque a criança que eu abandonei ontem, ela hoje é o filho que está com problema de droga, que está com problema de alcoolismo, que está com problema de depressão, que está com problemas, 1000 problemas. E eu preciso ajudar ele a tirar, porque fui eu que coloquei ele lá. Olha o meu compromisso de alma. Consciência de alma, compromisso de alma. Isso é muito importante. E esse momento de isolamento social que nós estamos vivendo coloca uma lente de aumento sobre isso. Porque é nesse momento que eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e pensar qual é o meu compromisso como pai de família, como chefe de família, como mãe de família, como filho, como participante dessa oportunidade evolutiva chamada família. Outro detalhe muito importante quando a gente fala de famílias físicas e famílias espirituais é um conceito que é muito interessante, difundido por várias religiões, que diz assim: quando você está sozinho, você é um. Mas quando você está em família, 2 são muito mais do que 2. Isso significa o seguinte na prática, isso eu vivi nos meus curtos anos de existência. Quando você está sozinho, você junta dinheiro, você guarda, você se organiza e você não constrói nada. Parece que tem uma coisa te segurando. Mas a partir do momento que você se dispõe a viver em família, parece que algo muda dentro da sua organização financeira e o dinheiro começa a dar, e o dinheiro começa a sobrar. E de repente você compra uma casinha financiada para 20 anos e o que era para você pagar em 20 anos você paga em 7 e de repente você já está comprando uma outra casa, uma casa melhor, e aí você já compra um carrinho e de repente se você faz um financiamento, uma prestação, guarda um dinheiro e quanto mais você investe no ideal da família, mais esse dinheiro vai rendendo. E aí, eu tenho que pensar no dinheiro que está rendendo? No capital? Na grana? Não. Meu compromisso não é o dinheiro. Meu compromisso são as almas. O dinheiro é uma consequência da minha fidelidade à família. E vocês podem conversar com todas as pessoas que vocês conhecem. Quem entra num processo, porque todos têm o livre-arbítrio,
Às vezes, o compromisso ali está tão carregado que a pessoa fala assim, não aguento mais, eu vou desistir. E aí ela desiste do compromisso nessa existência. Porque compromisso espiritual assumido, você não resolve nessa existência, resolve na próxima. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Aí o que acontece com a abundância? O que acontece com o dinheiro? O que acontece com as facilidades? Acaba. E aí fica assim, o marido de um lado falando que a mulher tirou tudo que ele tinha. E a mulher do outro lado falando que o marido não está conseguindo pagar o mínimo necessário. E os dois separados, passando dificuldade. Por quê? Porque quando os dois estão unidos, eles são mais do que dois. Não é 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 é igual a 3, a 5, a 10. Porque a multiplicação está no amor, nos sentimentos, na cumplicidade. É um que com um ajuda e faz o serviço de 3, 4, 5, 10. A mãe que faz, gente, comidinha de mãe. Tô vendo essa experiência lá na minha casa, né? Meus filhos, a minha esposa tem que tirar minha marmita primeiro, senão eles comem tudo que tem lá em casa porque ela tá cozinhando. E a minha esposa é uma pessoa que descobriu agora que ela pode fazer uma comida gostosa e que todo mundo quer comer. E aí ela tá tendo que cozinhar mais às vezes do que antigamente ela cozinhava. E isso é construção. E isso tem gerado ganhos extraordinários. Meus filhos estão comendo bem, melhor, com mais qualidade. A vida está mais gostosa. Não é? E é assim. Nós conseguimos crescer espiritualmente em diversos setores. Só tem um problema. E eu não vou desviar desse problema para o tema ficar bonito. Por quê? Porque o problema é grande e é difícil. Naquele momento do embate, você de repente olha lá fora e vê uma alma afim. E se você não estiver focado no seu objetivo, que é a família, que é a construção, que é o lar, você começa a achar que tem direito de ser feliz. Você começa a achar que aquela pessoa lá fora, por ter afinidade com você, você vai ser mais feliz com ela. Você começa a achar que com aquele homem você vai ser feliz, você vai realizar seus sonhos. E muitas vezes esses sonhos são simplesmente ilusões que a sociedade planta no nosso dia a dia para a gente comprar os seus produtos. Então a gente começa a achar que a gente vai ter ilusão de fazer uma viagem maravilhosa com aquele homem, porque com a família não dá. A família são 5 pessoas, né? Pai, mãe, 3 filhos. Como é que eu vou fazer? Não. Tinha que ser só... mas eu vou só eu e meu esposo? Mas meu esposo não. Né? Vou com a minha esposa? Não, minha esposa... E aí, com aquela pessoa lá fora, como eu não conheço os defeitos dela, eu não sei que tipo de pessoa que ela é, eu não sei da capacidade que ela tem, para mim eu completo essas lacunas com os meus sonhos. E aí aquela pessoa parece irresistível. E se eu fizer a escolha de abandonar o meu compromisso de hoje para correr atrás dos meus sonhos, eu não vou viver nem os meus sonhos, nem os meus compromissos. Compromisso não assumido hoje é compromisso que eu tenho que retomar amanhã. Já imaginou? Volto para o plano espiritual, a família toda espiritual lá reunida. Vai fazer festa? Não pode fazer festa porque você não assumiu o seu compromisso. A partir dessa encarnação você vai ter que morar com o pessoal que está lá na outra comunidade, porque você não pode entrar na comunidade, que a comunidade evoluiu e você ficou para trás. Então você não cumpriu o seu compromisso espiritual. Mas eu estou perdido? Não. Né? Vai a família espiritual fazer uma vaquinha de bônus hora para te dar mais uma chance. Agora eu posso garantir uma coisa para vocês. Vai ser muito difícil você encontrar aquele ente querido, aquela esposa, aquele marido que estava te esperando e você abandonou. Você vai encontrar, sabe quem? Aquele que você foi atrás e não foi feliz com ele. Ou seja, o compromisso fica maior. E se a gente continuar desistindo, chega um ponto que a gente perde o livre-arbítrio. E aí a gente nasce com idiotia, a gente nasce com uma síndrome que não nos permite caminhar, ou pior, a gente nasce com um pensamento perfeito e o corpo todo deformado,
todo debilitado, né? Tendo que pranto e ranger de dentes. Mas nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos felizes. E o que é ser feliz? Ser feliz é pertencer. Ser feliz é quando a gente consegue a alegria de estar próximo e ser útil. É quando eu participo de algo maior do que eu. Isso é ser feliz. É quando eu olho e falo assim, eu ajudo. É quando eu não vou e as pessoas perguntam, nossa, mas você não estava. É quando eu perco um tempo e falo assim, eu não estava porque eu estava ajudando. Não estava porque eu estava aprendendo. Eu não estava porque eu fui chamado a ajudar e aceitei esse chamado. Aí sim, aí nós estamos cumprindo com as nossas obrigações de família física. Família espiritual. Nós viemos delas. Todos nós temos famílias espirituais. Grandes, imensas, nos amam, conhecem nossos defeitos. Quem de vocês nunca sonhou que foi num lugar cheio de gente e que a hora que você chegou, todo mundo olhou para você e falou assim, nossa, que bom que você veio, que surpresa, quanto tempo, e você abraça aquelas pessoas e chora, uma saudade boa, e você olha para a cara da pessoa e fala assim, eu não te conheço, claro, você não se lembra, mas essa pessoa é da sua família espiritual. Quantas vezes eu sonhei e disse para essas pessoas assim, eu não lembro de você, mas você mora no meu coração. E não é uma, não é duas, são dezenas de pessoas nessa família espiritual. Todos nós temos. E estamos aqui na nossa família física com essas pessoas e com os nossos desafios, porque nós cultivamos esses desafios no passado. E agora precisamos harmonizar para que um dia esses do passado, que não permitem que a gente evolua, porque são os nossos erros que não permitem, possam fazer parte da nossa família espiritual. E assim, um dia, todos nós seremos família em Jesus. Todos nós hermanados como uma única família global. E o desafio começa dentro de casa. O desafio começa lá na minha família. Parece fácil falar. Realmente é um desafio de todo dia. E o processo do nosso isolamento social, ele tem contribuído muito para a gente refletir sobre isso. E aí a gente começa assim, eu não posso mais ir no final de semana para fazer alguma coisa, eu não posso ir mais no final de semana para assistir um cineminha, né? Eu não posso mais fugir deste compromisso. Eu preciso sentir, eu preciso estar com essas pessoas. Esse é o grande desafio. Todos nós cristãos, não só os espíritas também, mas nós cristãos estamos desenvolvendo hoje. Esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar. Olhar para dentro de nós mesmos, ver os nossos defeitos e trabalhá-los na família. É engraçado, essa semana nós tivemos a oportunidade, quando eu estava conversando com minha esposa, de falar a respeito de alguns defeitos que eu tenho visto nas pessoas. E chegou um determinado momento, eu falei assim, determinadas pessoas são muito prepotentes. Aí minha esposa disse para mim assim, é porque você é prepotente também. Eu queria levantar da cadeira e sair correndo. Eu falei assim, imagina, eu prepotente? Que isso? Né? E depois de pensar um pouco no que ela tinha dito, eu acabei refletindo que ela tem muita razão. Né? Porque se ela não sabe quem eu sou, ninguém sabe. Mas ela sabe. Minha mãe já tinha me dito que eu era prepotente e eu fiquei bravo com ela. Mas eles têm razão. Então, as famílias servem para nos mostrar os defeitos que a gente precisa corrigir. E quanto mais eu ficava bravo com essa história do prepotente, mais isso significava que elas têm razão. E eu vou ter que aprender a ser mais humilde, menos prepotente. Não é? É fácil? Não é fácil.
assumir que você é prepotente, olhar para as pessoas prepotentes e falar: meu Deus, será que eu ajo dessa forma? É difícil, mas vale a pena. Porque cada vez que você encara em si os seus defeitos, você consegue construir de uma forma diferente a sua caminhada. E isso é ser espírita. Lembrem-se, os espíritas não serão reconhecidos pelas obras, pelos centros que eles deixarem, pelos prédios erguidos, né? Os espíritas serão reconhecidos pelo esforço que faz em melhorar a si mesmo todos os dias. Para a gente poder encerrar, eu gostaria de dizer a vocês, contar uma história que aconteceu comigo, que retrata, da forma que eu enxergo, muito bem aquela relação de afinidade e como que às vezes as nossas ações elas influenciam diretamente as nossas existências, né? Poucas pessoas sabem, mas entre 2002 e 2005 eu tive a oportunidade de participar de um curso que era dado em Sacramento. Curso que falava sobre evangelização, sobre o processo de educação com as crianças, né? E Sacramento, eles têm um know-how muito grande, porque Sacramento foi onde o professor Eurípides começou o processo de pedagogia e eles lá atuam nesse processo de pedagogia desde então. Tiveram altos, tiveram baixos, mas eles estão sempre lá inovando, trabalhando, conhecendo. E dentro desse período foi algo muito fantástico para mim. Por quê? Logo que eu cheguei lá, fui levado por amigos aqui de Batatais, e quando eu cheguei lá, eu me encantei com as pessoas de lá. E eles se encantaram comigo. Eles me adotaram. Então, o curso era sexta, sábado e domingo. A gente chegava na sexta-feira e o pessoal às vezes estava me esperando, né? E vinha e conversava, e contava as histórias, e falavam das coisas que eles tinham vivido lá, dos desafios, das brincadeiras, né? E eu, apaixonado por aquela situação, assim, gente, que coisa fantástica, né? E eles conversavam, riam, e eram desde jovens, crianças de 8, 9, 10 anos, até idosos de 60, 70 anos, eles se sentavam juntos e conversavam, e às vezes a criança dava pitaco naquilo que o idoso estava falando, e o idoso ouvia, e o idoso falava e a criança ouvia. Eu falei assim, gente, que comunidade é essa? Que coisa maravilhosa! E isso assumiu para mim dentro do coração um tópico. Na quinta vez que eu fui lá, chegando lá um dia, eu fiquei muito emocionado, porque nós chegamos na sexta-feira e eles serviam um caldo no refeitório, e chegando lá, tinha a mesa dos trabalhadores da casa lá, e eles tinham colocado uma cadeira reservada para mim. E aí eu comecei a chorar, fiquei muito emocionado, né? Aquele momento e tudo mais, e sentei lá e me senti parte daquele grupo de trabalhadores. E voltei para Batatais, continuei nossa caminhada aqui e tudo. Passou 6 meses, eu tinha que voltar lá. E quando eu voltei lá, nós chegamos lá e tinha passado um vendaval espiritual na casa. Eles estavam enfrentando grandes dificuldades, a equipe tinha diminuído bastante, tinha havido algumas desavenças entre as pessoas, né? E eles não estavam conseguindo trazer aquela alegria que eles entregavam todos os encontros, né? E o encontro lá, no sábado, era muito característico, depois da palestra, eles fazeriam um teatro, né, onde eles abordavam os temas que haviam sido estudados dentro do teatro, que é um processo de pedagogia que eles utilizam muito lá, né? E dentro do teatro tinha coral, e tinha música, e tinha encenação, e tinham até uns efeitos especiais muito interessantes. Mas aquele ano, foi o último ano que eu estive lá com eles, aquele ano para mim marcou muito. Eles estavam com muitas dificuldades. O próprio dirigente espírita da casa teve que participar do teatro, que tinha poucas pessoas, né? E o dirigente espírita que tinha, vamos dizer assim, um esforço danado para poder participar do teatro. E ele teve que acabar de fazer a preleção e voltar e trocar rápido e entrar junto com o pessoal no segundo ato. Algo que realmente mostrava que eles estavam num esforço sobre-humano para trazer para nós aquele conhecimento. Terminou o teatro e todo mundo então foi para o refeitório. E quando eu cheguei no refeitório, eu percebi que, como todos os anos, aquele ano não tinha mesa
dos trabalhadores da casa. Eles estavam em tão poucas pessoas que eles estavam todos servindo. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, você quer que eu ajude? Quer que eu faça alguma coisa? O dirigente falou assim, olha, eu agradeço, mas pode ficar tranquilo que a gente tá aqui, a gente vai terminar de fazer o trabalho. Então eu voltei para onde eu estava e percebi que entre eu e eles havia uma distância. E aquilo, de certa forma, mexeu com o meu coração. Falei assim, gente, o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E fui dormir aquela noite com esse pensamento em tristeza. E claro que o professor Eurípides não nos abandona em momento algum, né? Veio em meu socorro. À madrugada, eu estava dorme, não dorme, dormi e sonhei que eu estava naquela mesma escola, no plano espiritual, e estava vendo assim uma festa. Não uma festa regada a nada, mas assim uma comemoração singela. E todas as pessoas que estavam ali dormindo estavam fora do corpo físico dentro dessa festa. Só que as pessoas que trabalhavam naquela comunidade, as pessoas de Sacramento, elas estavam não separadas, mas elas estavam diferentes. E eu olhava e sentia no meu coração aquela mesma diferença de antes. E sentindo essa diferença no meu coração, eu olho para o lado e estava o professor Eurípides. E ele olhou para mim e disse assim, você é pária da situação deles. E eu não entendi. Ele então insistiu. Assim, você não pode participar com eles, porque quando você disse não para eles no passado, eles continuaram e você ficou para trás. Agora o seu compromisso é lá em Batatais. Aqui eles vão para outro compromisso. E desde então, entendi dentro do meu coração que se eu perdesse a oportunidade de trabalhar aqui em Batatais, amanhã, na próxima encarnação, Batatais estaria em outro patamar de evolução e eu estaria mais uma vez correndo atrás da minha própria tristeza. Esse é o processo. Nós já estivemos aqui. Nós já viajamos. Uma vez uma orientadora espiritual nossa disse aqui no centro, vocês já foram para Paris, vocês já foram para Itália, vocês já foram para Europa, vocês já foram para África, para o Egito, vocês já foram para todos os lugares, já nasceram em todas as culturas, né? Agora está na hora de vocês viajarem para dentro de si mesmos e conhecerem Jesus e praticarem Jesus. E praticar Jesus começa na família física, para que um dia sejamos habilitados à família espiritual. Agradeço imensamente o carinho de todos. Para mim é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nessa noite para tratar desses assuntos. Estava comentando com os amigos que, nesse caso, desde 1997, 25 de agosto de 1997, eu não ficava mais de 8 dias longe do centro. E hoje nós estamos aqui de volta depois de 6 meses de isolamento social. Gostaria de fazer um convite a todos. Divulguem a doutrina, né? Levem o link desse vídeo para as pessoas que gostam de falar a respeito da doutrina, que gostam de estudar a doutrina, né? Dessa forma, nós vamos estar publicando o conhecimento da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, auxiliando na divulgação do nosso canal a respeito do nosso centro, para que cada vez mais muitas pessoas possam participar dos estudos e das palestras, né? Se você quiser, dentro do link da descrição desse vídeo, tem link dos estudos que foram feitos anteriormente. Tá? Agradeço imensamente o carinho, estou morrendo de saudade de todos. Claro que as pessoas sempre me vêm e perguntam a respeito da psicografia, mas nós precisamos de respeitar esse momento crucial do isolamento social e, quando for possível, quando o pessoal lá de cima der o ok, a gente vai voltar aos trabalhos de psicografia, né? Casa, graças a Deus, essa semana já voltamos ao trabalho do passe, que está acontecendo de segunda a sábado, das 18 às 20 horas. E peço a vocês
muita paz, muita luz. Não desistam da família. A família é o dom que nos faz divinos e que nos permitem a evolução espiritual. Muita luz e muita paz a todos.